E aí galera, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Roberto Cavalcante, aqui do canal Atacando a Matemática. E hoje eu vou falar um pouco sobre funções crescentes e decrescentes. Uma aula bem bacana e rápida para dar continuidade ao nosso curso de funções. Se você gostar, não esqueça de dar o seu joinha lá no meu canal. Ou se inscreva no meu canal, aproveite agora e se inscreve agora, tá bom? Porque eu tô aqui para te ajudar. Bora lá comigo! Vamos lá, gente, olha só. Hoje a aula vai ser sobre função crescente e decrescente. E é importante que nesse contexto de hoje a gente visualize a definição. O que é uma função crescente e o que é uma função decrescente, ok? Vamos lá. Olha só. Eu coloquei aqui no plano cartesiano uma função f, tá? Eu coloquei dois pontos dessa função. Eu coloquei aqui um primeiro ponto, uma partida x1, né, meu domínio, e uma chegada f de x1. Eu coloquei aqui uma outra partida x2 e uma chegada fx2. Então, eu vou trabalhar com esses dois pontos aqui e vou perceber o seguinte, olha só. Quando eu aumento o valor do meu domínio, a minha imagem, ela aumenta também. Então, isso daí é uma forte característica da função quando ela é crescente, ok? Quanto maior for o meu domínio, maior é a minha imagem. E o retorno também. Quanto menor for o meu domínio, menor é a minha imagem. Eles andam juntos, na mesma direção. Então, isso é uma característica importante que define a função crescente, ok? A mesma coisa acontece aqui, ó. Nesse outro exemplo, eu coloquei dois pontos. Eu coloquei um primeiro ponto, que eu tenho uma partida x1 e uma chegada f de x1, e um segundo ponto, uma partida x2 e uma chegada f de x2. E aqui eu posso verificar que na hora que eu aumento o meu domínio, a minha imagem ela diminui. Então, estão nos sentidos opostos, né? Quando isso acontece, eu aumento o meu domínio, minha imagem diminui, ou eu diminuo o meu domínio e minha imagem aumenta, eu tenho uma função decrescente, ok? Bem simples, né? Eu coloquei aqui para vocês as duas definições, e isso é importante que a gente visualize nos próximos exemplos. Vamos lá? Olha só. Vamos lá, gente, olha só. Aqui eu coloquei um exemplo de uma função. Essa função azul aqui, onde eu quero perceber aonde ela é crescente e aonde ela é decrescente. É claro que eu coloquei algumas setas aqui, já dá para a gente verificar onde ela é crescente e decrescente. Mas vamos seguir a definição, olha só. Eu tenho aqui uma função que, se eu pegar dois pontos aqui dessa função, eu já verifico que eu tenho uma partida desse ponto e tenho uma chegada aqui, ó. Ok? Partida, chegada. E nesse ponto eu tenho uma partida aqui, ó. E uma chegada aqui, ok? E aí eu verifico o seguinte, que quanto maior for o meu domínio, maior é a minha imagem. E isso faz parte da definição de uma função crescente, né? Na hora que eu vou aumentando o meu domínio, vai aumentando também a minha imagem. E isso define que essa função ela é crescente quando ela passa. Quando ela passa por essa ideia. Então aqui, ó, até aqui ela é crescente. Por que até aqui? Porque aqui eu tenho um ponto que é chamado de ponto de inflexão. É um ponto de mudança de direção da minha função. Nesse ponto, ela não é nem crescente nem decrescente. Ela estabiliza e acima desse ponto, depois desse ponto, logo após esse ponto, a minha função começa a ser decrescente. Por que decrescente? Porque se eu pegar dois pontos aqui, ó, veja só. Se eu pegar dois pontos aqui, eu verifico que, olha só, peguei dois pontos, tá? Partida chegada, partida chegada. Eu verifico que, na hora que eu aumento o meu domínio,
a minha imagem ela vai diminuindo. E aí eu verifico que a partir ou após esse ponto de inflexão, a minha função ela começa a ser uma função decrescente. Tá aqui, ó. Decrescente. Ok? Bem simples, bem fácil, mas é importante que a gente siga a definição do que é uma função crescente e o que é uma função decrescente. Próximo exemplo, vamos dar uma olhada em intervalos reais. Vamos embora. Bom, gente, vamos lá para o nosso último exemplo. Um exemplo onde eu falo de uma função definida de R em R. Tá aqui. De R em R. Perfeito. E eu quero verificar os intervalos reais de crescimento e decrescimento. Veja bem, o mais simples é a gente fazer o seguinte, a gente olhar a função e já determinar aonde ela cresce e aonde ela decresce. Perfeito. Isso eu acho que dá para ver bem fácil. É claro, sempre pensando na definição de crescimento, né? E na definição de decrescimento. O crescimento é quanto maior for o meu domínio, maior é a minha imagem. E o decrescimento é quanto maior for o meu domínio, menor a minha imagem. E aí a minha função, ela cresce aqui e decresce aqui, ok? Eu acho que o segundo momento é a gente pensar nos pontos de inflexão, nos pontos de mudança de direção, tá? São esses dois aqui. Esse daqui, que ela estava crescendo, ela passou a decrescer, e aqui que ela estava decrescendo e passou a crescer, ok? Mudança de direção. E agora é pensar que na hora que eu vou escrever os intervalos reais, eu tenho que escrever pensando no meu domínio. Aliás, qual é o intervalo numérico de comportamento da minha função em relação ao meu domínio, ok? Então eu sei que o crescimento da minha função, vou colocar duas respostas aqui, tá? Ela vai, veja bem, olha só, ela vai do menos infinito, vou colocar aqui, ó, menos infinito, e ela vai até o menos 2. Como uma função real, eu não tenho limite, né? Então ela vai do menos infinito, e aí eu vou colocar o menos infinito aberto, do menos infinito, até o menos 2. Só que como o menos 2 é um ponto de inflexão, esse menos 2 ele tem que ser aberto também, porque no menos 2, esse ponto ela não cresce nem decresce. Mas no menos 2 aberto, até um número antes do menos 2, como a gente não consegue determinar, a gente coloca o menos 2 aberto. Ela ainda é crescente, ok? Perfeito. Professor, só tem essa parte crescente? Não. Tem essa daqui também, ó. Então a gente vai colocar um ou aqui, para juntar essas duas respostas, um conectivo importante. E aqui eu percebo que ela começa a crescer do menos 1, do 1 aberto. Olha só, hein? Do 1 aberto até onde? Até o mais infinito. Tá aqui, ó. Mais infinito. E essa anotação de intervalos reais de crescimento. É claro que eu poderia colocar na forma de propriedade de conjuntos que fala o seguinte: x pertence aos reais, tal que menos infinito é menor que x, que é menor que menos 2. Ó, repara, como é intervalo aberto, eu coloquei só o menor aqui. Se fosse um intervalo fechado, eu colocaria menor ou igual, né? Tá bom. Ou, e aí eu vou colocar o conectivo aqui, 1 é menor que x e x é menor que mais infinito. Sempre o mais infinito, ou um ponto de inflexão, quando eu estou falando de crescente ou decrescente, ele é aberto. Mas independente do falar de crescente ou decrescente, sempre o mais infinito e o menos infinito, ele também é aberto, tá? Bom, esse é o crescimento, intervalo de crescimento. Agora vamos no intervalo de decrescimento da minha função. Só tem esse, né? Olha só.
Ele vai de -2 aberto até o 1 também aberto. Ou eu poderia escrever assim também, né? X pertence aos reais, tal que -2 é menor que x e x é menor que 1. Perfeito. Tá aqui as minhas duas respostas. Aqui esqueci de fechar o parênteses, vou fechar agora. Essa resposta ou essa resposta, essa resposta ou essa resposta. Tudo bem? Super tranquilo. Gente, aqui termina a nossa aula de hoje, uma aula muito tranquila, mas mesmo assim, se ficou alguma dúvida, comente lá no meu canal a sua dúvida que eu te respondo. Toda semana eu posto um novo vídeo falando sobre um novo tema, eu vou falar muito ainda sobre funções, um tema muito relevante ainda mais nesse segundo semestre, porque eu tô aqui para te ajudar. Até a próxima aula!